Olá, boa noite, tudo bem? Bom, hoje nós temos o nosso primeiro encontro de língua portuguesa e produção textual, redação, para a gente se preparar aí para esse ano maravilhoso, com certeza de muitas aprovações no Enem. O nosso encontro de hoje, coloquei como tema Enem, Linguagem e Projetos de Vida, Caminhos para a Universidade, tá? Vou me apresentar. Eu sou a professora Janiara de Lima Medeiros, mais conhecida como Jane. Sou professora de língua portuguesa, pesquisadora, né, na área de linguagem, educação, com atuação na formação docente, na educação básica, pedagoga. Desenvolvo práticas pedagógicas voltadas à leitura como experiência de vida, à construção da identidade, à valorização dos saberes de vocês, de nós, enquanto estudantes. Sou doutoranda e mestre em educação pela UF e contribuo com o pré desde 2023, com aulas, correção de redações e acompanhamento de produção da escrita dos estudantes. E afinal de contas, o que é o pré-vestibular? Bom, esse projeto ele começou em 2023 e ele é fundamental por conta da sua, vamos dizer, missão de reafirmar a universidade como espaço coletivo de conhecimento, promovendo a justiça social e a inclusão. Ele também representa uma reparação simbólica à história da escravidão, propondo uma nova travessia, que é o acesso à universidade. É importante a gente revisar o que é Enem também. Ele é uma avaliação criada para analisar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica, avalia interpretação, argumentação e resolução de problemas. Existe desde 1998 e em 2009 foi reformulado para possibilitar o acesso ao ensino superior. Quem é que aplica o Enem? É a universidade? Não, os responsáveis, os aplicadores, são sob responsabilidade do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Para que serve o Enem? O Enem ele serve como possibilidade de acesso às universidades, sejam elas via SISU, ProUni, FIES, universidades em Portugal, por conta de parcerias e certificação também para fins de ensino médio. E afinal de contas, o que a gente estuda no Enem? Não necessariamente nos nossos encontros, mas no geral, o que é necessário estudar para o Enem? Bom, a prova ela exige o conteúdo que está na matriz de referência do Enem, que é a mesma desde 2009, quando foi reformulado para o acesso ao ensino superior. Essa matriz ela é extensa e contém todo o conteúdo previsto para o ensino médio. As áreas avaliadas são linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. E como é que é essa prova, né? Como é que é a estrutura da prova do Enem? São 45 questões de linguagem e códigos, então tem a língua portuguesa, a literatura, a língua estrangeira. Tem 45 questões de ciências humanas, ou seja, contemplam geografia, história, sociologia e filosofia. 45 questões de ciências da natureza, ou seja, biologia, química, física. 45 de matemática. E a redação dissertativa argumentativa. E a gente está começando a chegar no nosso espaço. Bom, o tema dessa redação, ele costuma ser uma questão, problema de cunho social. A gente vai tratar isso nos nossos encontros. É necessário analisar o assunto, né, nessa redação e lançar uma proposta de intervenção que é uma possível solução viável para a questão. E agora, dando um foco maior na nossa área de língua portuguesa e redação, nosso direcionamento vai ser a interpretação, argumentação, análise de discursos e produção textual, tá? Então, afinal, qual é a nossa emenda? Ou seja, o que a gente vai estudar? Em língua portuguesa, a gente vai trabalhar interpretação de textos, sejam eles verbais ou não verbais, gêneros textuais, variação linguística, funções da linguagem,
coesão e coerência, gramática aplicada ao texto, tá? Não de maneira isolada, mas contextualizada. E na redação a gente vai trabalhar a estrutura dissertativa argumentativa, construção de tese, tipos de argumento, repertório sociocultural, propostas de intervenção, prática semanal, né, de redação. Então a ideia é que vocês possam praticar, me enviem esses trabalhos para que eu possa fazer a leitura e dar a devolutiva de acordo com a avaliação, né, do Enem. Então, eu gostaria de deixar como uma proposta inicial uma atividade de produção textual livre de regras e normas nesse primeiro momento, para a gente não ter medo, né? Então, eu costumo dizer que o que é sem compromisso nos deixa mais à vontade para que a gente possa acertar, tá? Porque a gente fica livre de tudo que é engessado, sem amarras. Então, o tema é quem eu sou e por que eu estou aqui. A sugestão é de, nesse trabalho, vocês incluírem nome de vocês, obviamente, a história de vocês, o território, a relação com a escola ou com o pré, né, os sonhos, as motivações, expectativas, os desafios. E é isso. Bom, a ideia agora é que você pare o vídeo durante em torno assim, de 10 minutos para que você possa elaborar esse parágrafo falando sobre quem você é e por que você está aqui. Tudo bem? Como esse vídeo na verdade, ele é um resumão do nosso primeiro encontro. Então, eu vou apresentar para vocês o que eu construí como minha atividade para que vocês tenham uma ideia aí para nortear essa prática, tudo bem? Bom, o meu texto ficou assim. Eu sou Janiara, mas gosto que me chamem de Jane. Meu nome carrega uma história que atravessa a minha identidade e me conecta às minhas origens. Venho de um território que não é apenas um lugar físico, mas um espaço de vivências, afetos e aprendizagens que moldam quem eu me torno a cada dia. Minha relação com a escola vai além da busca por conhecimento. É também caminho de construção de sentido, onde enfrento desafios, descubro possibilidades e encontro motivações para seguir em frente. Ao longo da minha trajetória, aprendi que estudar é um ato de resistência e transformação, especialmente diante das dificuldades que marcam o meu percurso. Eu carrego sonhos que dialogam com as minhas experiências e expectativas de futuro e sigo acreditando que, por meio da educação, posso ampliar os meus horizontes, transformar minha realidade e contribuir com o mundo ao meu redor. Ok? Bom, embora a proposta seja a escrita livre de normas e regras gramaticais, eu vou deixar aqui também, hoje, né, a gente vai apresentar um barema para nortear uma possível avaliação da sua produção textual, tá? Então, dessa forma, vai ficar mais fácil até para que vocês possam praticar outros temas e realizar uma autoavaliação, se for o caso. E assim vocês vão poder observar essas normas da gramática, como vocês conseguem se expressar, a organização das ideias, explicar o que pensam, ou seja, é um exercício fundamental, primordial, de primeiros passos aí para a redação do Enem, tá? Sobre essa autoavaliação, algumas recomendações, um caminho que eu posso compartilhar com vocês depois de responderem com total sinceridade quem vocês são, por que estão aqui, tá? Vou avaliar o texto, primeiro ponto, acerca do tema. Então, avaliem se vocês conseguiram falar sobre quem são, se vocês conseguiram explicar qual a proposta, o objetivo de estarem no vestibular e se o texto responde ao que foi pedido. Sobre a organização do texto, pensem se o texto tem começo, meio e fim. Se você conseguiu separar, né, em parágrafos, ainda que sejam pequenos, curtos, e as ideias, se elas estão organizadas. Sobre as suas ideias, pensa o seguinte, aí a gente está pensando na argumentação, né? Você conseguiu explicar seus pensamentos ou só escreveu frases soltas? Outra pergunta também para uma autoavaliação. Você conseguiu dar motivos para as suas escolhas? O seu texto mostra quem você é de verdade? Então, sobre a escrita, e aí a gente vai pensar na perspectiva da linguagem, o seu texto está fácil de entender? Você usou palavras que representam bem o que você pensa?
Você precisou de ajuda para escrever? E tudo bem se tiver precisar, tá? É uma autoavaliação a fim de desenvolver cada vez mais. Sobre a conexão das ideias, aí a gente vai pensar na perspectiva da coesão. Você usou palavras como porquê, então, por isso. As suas frases estão conectadas ou estão separadas? E sobre você, como estudante, tá? Foi fácil ou difícil escrever esse texto? Por quê? É importante pensar nisso, né? O que você mais gostou do seu texto e o que você acha que precisa melhorar? E sobre o projeto de vida, por que estudar é importante para você? O que você espera alcançar através, né, do vestibular, do pré-vestibular? E o que pode te atrapalhar nesse processo e como você pensa em enfrentar isso? Tá? A gente vai trabalhar essas questões ao longo dos nossos encontros. O objetivo do vídeo é facilitar, nortear e para que vocês possam acompanhar junto com o material impresso, físico, que eu também já disponibilizei com vocês, para vocês com a coordenação, né, do pré. Ao final, avalie se seu texto ele precisa melhorar bastante, se você está no caminho ou se você fez um bom texto, tá? Essas reflexões, elas vão conectar a sua escrita, identidade, pertencimento e projeto de vida que são fundamentais aí nessa produção para a avaliação do Enem. Então, se a gente for pensar em barema de correção, o que é esse barema? É um instrumento de avaliação que vai definir quais são os critérios, a pontuação, de forma a corrigir o seu texto de maneira padrão, tá? Como é que é avaliado o seu texto? Os critérios são 5, tá? Tema, estrutura, argumentação, linguagem, coesão. E, vamos lá, cada critério. Em relação ao tema, vai ser avaliado de 0 a 2 pontos, tá? Vai ser avaliado se você consegue compreender plenamente a proposta que foi apresentada. Em relação à estrutura, a organização em parágrafos e progressão de ideias. Em relação à argumentação, se apresenta uma reflexão e um posicionamento sobre, né, a sua forma de pensar. Quanto à linguagem, a clareza e a adequação linguística. Quanto à coesão, usos conectivos e articulação textual. Então, cada critério desse vale aí de 0 a 2 pontos, pensando aí em chegar aos 10, tá? Então, vamos entender esse barema, tá? Num outro vídeo que eu vou gravar para vocês. Neste momento, eu gostaria de propor para vocês uma atividade agora de maneira estruturada, tá? Vocês vão organizar em 3 parágrafos. O primeiro, quem eu sou. O segundo, a minha trajetória e os desafios. E no terceiro parágrafo, por que estou aqui e os meus objetivos. Ou seja, essa segunda atividade é uma releitura da primeira. A primeira, vamos dizer aí, que foi um ensaio. E agora, vocês vão refazer, só que já pensando de uma maneira mais estruturada. Tudo bem? 15 linhas, ok? Bom, muito obrigada pela atenção de vocês. Vou deixar aqui uma reflexão. Eu gosto muito, né, de deixar uma mensagem, até para que eu possa refletir também. Aqui ninguém estuda sozinho. Aqui a gente constrói caminhos com as nossas histórias, com os nossos sonhos, a nossa luta por acesso à universidade. E buscando sempre algo melhor. Gente, muito obrigada mesmo e até breve. Tchau, tchau.